Como é maravilhoso o nome do Senhor. Irmão, aproveita que você está de pé, pega a sua palavra. Abra lá no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Capítulo 13. Temos o Novo Testamento, Malaquias, voltando, né? E depois já é Zacarias. Capítulo 13. Do verso 7 em diante. Voltando do lado do Novo Testamento, temos Malaquias. E o livro de trás, Zacarias. Eu espero todos acharem. Glórias a Deus. A palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 7 em diante, ela nos fala assim: Desperta, ó espada, contra o pastor e contra o homem, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, Senhor, é meu Deus. Glórias a Deus. Pode estar se sentando, meu irmão, minha irmã. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã a respeito de que o profeta Zacarias, há muitos e muitos tempos atrás, profetizou a palavra que ele recebeu do Senhor, e ele trouxe para o povo daquela época. E o profeta Zacarias, ele começa a dizer que quando se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Olha que interessante, irmãos. Isso o profeta já estava dizendo a respeito de Jesus. Estava profetizando o que iria acontecer lá com Jesus, porque o pastor da ovelha iria ser ferido. E a partir do momento que o pastor da ovelha fosse ferido, iria se despertar as ovelhas. Porque a ovelha, ela segue, né? Ela ouve a voz do seu pastor. E quando esse pastor não está, as ovelhas, elas perdem um pouco da sua direção. E o profeta Zacarias, ele começa a dizer a respeito desse fato. E mais interessante que ele começa a nos mostrar que sobraria algumas ovelhas. E aquelas ovelhas, elas seriam purificadas. Elas passariam pelo fogo. E quando se passa pelo fogo, se purifica. Assim diz a palavra lá no Antigo Testamento, através do profeta Zacarias. Meu irmão, minha irmã, o que tem acontecido com a igreja do Senhor nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos acontecimentos?
nós começamos a perceber que a igreja do Senhor, ela tem se distanciado. Eu confesso para vocês que quando começou toda essa pandemia, quando começou essa doença que está instalado sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a cidade de São José do Rio Preto e toda a região, eu confesso para vocês que o meu pensamento seria que muitas pessoas iriam começar a ver essa doença e ia ter temor. Vamos dizer até a palavra medo do que estava acontecendo, e muitos iriam começar a procurar ao Senhor por causa do que está acontecendo. Mas o que nós temos visto são as pessoas acuadas, as pessoas com medo, as pessoas não saem mais do seu lar para vir na casa de Deus, e as pessoas acham que tudo está certo, que tudo está normal. Então aquilo que era para acontecer, né, porque Deus permitiu, e as pessoas começar a ver o que está acontecendo e correr para os braços do Senhor, muitos estão indo pelo caminho, pela trajetória contrária. Mas o profeta falou desde lá do começo que essas coisas iriam acontecer. Quer ver uma coisa, irmãos? Se no meu entendimento, se eu estou doente, se eu estou com uma doença, e ao meu lado convive várias pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu me afasto daquelas pessoas? Ou eu começo a buscar o Senhor por aquelas pessoas? Veja bem, a Bíblia diz que quando fere o pastor das ovelhas, as ovelhas ficam o quê? Dispersas. Isso a palavra de Deus diz. Mas veja bem, irmãos, olha como a cabeça do ser humano, a mente do ser humano, ela tem se corrompido aos erros e à falta de entendimento do que a palavra diz. Veja bem, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Apocalipse. Antes de eu concluir, Zacarias, eu quero te mostrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18 em diante. Eu quero que você entenda o que tem acontecido com muitos. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18 em diante. Nós lemos Zacarias, veja bem, lá no Antigo Testamento. Olha o que fala a palavra de Deus, né? Através de João, servo João, que é um servo de Deus ao qual ninguém tem nada para falar deste homem, né? Um servo abençoado de Deus. E ele escreve lá na ilha de Patmos, a igreja. Ele começa a falar a igreja de Laodiceia. Olha o que ele fala a partir do verso 18. Apocalipse 3, verso 18. A palavra diz assim, acompanha comigo. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Vou ler de novo essa primeira parte, para que vocês entendam. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja bem, irmãos, lá em Zacarias, a palavra começou a nos revelar, nós lemos isso, que o povo, as ovelhas, ela iria passar por um processo, e esse processo seria o fogo. E quando passar pelo fogo, nós iríamos ser refinados como a prata, e seríamos brilhosos, valorosos como o ouro. E o mais interessante é que nós vamos lá em Apocalipse, há muitos e muitos anos depois, João começa a dizer, com as palavras ao qual foi revelada a ele, que o povo de Deus, ele dá um conselho, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A palavra está dizendo assim, irmãos, olha, vocês, eu te dou um conselho, isso o Senhor dizendo, compra de mim, ele está mandando comprar dele, tá? Comprar dele. Ouro refinado pelo fogo. Presbítero, mas o que é isso? Por que eu tenho que comprar do Senhor ouro refinado como fogo? Pelo fogo. O ouro refinado é o ouro puro, amém? E quando o ouro está puro, ele está no seu valor máximo. Por que então nós devemos comprar do Senhor um ouro já refinado pelo fogo? Porque é o ouro que vai valer. É o ouro que vai te dar o valor correto. E o Senhor está dizendo assim, nessa manhã para mim, está dizendo para você, olha, eu sou ouro refinado. E você compra de mim esse ouro. Porque a partir do momento que você comprar esse ouro, tá? Você já vai estar refinado e passado pelo fogo. Você vai estar preparado, tá? Compre de mim esse ouro. Presbítero, mas como eu compro esse ouro? Como eu posso comprar esse ouro, como a palavra do Senhor está dizendo? Simples. Voltamos lá atrás. Jesus veio ao mundo. Nós sabemos que ele morreu por nós. E o mais interessante, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus morre, numa sexta-feira, e ao terceiro dia, ele ressuscita, num domingo. Aquelas pessoas que andavam com ele, aquelas pessoas que criam nele, que através do seu ministério estavam acompanhando ele, quando Jesus morre, muitos daquele se dispersam. Assim como diz a palavra lá em Zacarias, o povo se dispersou. Aquela pessoa de Jesus, ao qual passava, realizava milagre, pessoas eram curadas, e multidões começavam a seguir ele. Quando ele morre, aquelas pessoas, muito daquelas pessoas, o que elas fazem? Se dispersam. Saem da presença de Jesus. Jesus não era mais aquele homem que curava. Jesus não era mais aquele homem que abençoava. E muitas dessas pessoas saíram. Simplesmente sumiram. Ninguém mais sabia onde estavam os adoradores. Mas uma parte daquelas pessoas
ainda restaram. Assim como diz a profecia, que uma parte do rebanho ainda restaria, e que aquela parte daquele rebanho seria passado pelo fogo. E quando fosse passado pelo fogo, seria refinada. Olha que interessante. E quem são essas pessoas que ficaram? Qual o rebanho que continuou ainda crendo no pastor da ovelha? Os apóstolos e alguns outros seguidores. E a tua palavra e a minha palavra diz que Jesus então morre, ressuscita, e Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Diz assim: olhem, fiquem juntos até todos vocês serem revestidos de poder que vai vir do alto. Veja bem, irmãos, entenda. A recomendação de Jesus foi a seguinte: fiquem juntos. Quando fala fiquem juntos, a palavra está dizendo assim: fiquem unidos, todos vós unidos. Porque se vocês que estão unidos, ficarem juntos, obedecendo a minha voz, que eu disse assim, fiquem juntos, unidos. Porque sobre vós vai vir o meu Espírito. Todos vocês que ficaram juntos, reunidos, tá? Ainda confiando em mim, Jesus, sobre vocês que confiaram em mim, continuam junto, na minha casa, nos meus propósitos, vai vir sobre vós o meu Espírito. Isso está lá em Atos 2. E todos vocês vão ser tomados pelo meu Espírito. O profeta Zacarias disse que somente uma parte estaria ainda com o pastor das ovelhas, mas que aquela parte seria refinado pelo fogo, seria purificado. E quando aquela parte fosse purificado, aquela parte que ainda restou, ela seria revestida. Essas pessoas somos nós nos dias de hoje. Quando nós lemos Apocalipse 3, a palavra diz que a igreja de Laodiceia estava numa situação muito precária, porque a palavra diz que ela estava morna, não estava nem quente e nem fria. E quando nós nos encontramos mornos, nem quente nem frio, a palavra de Deus diz assim que Deus vomita, que Deus enoja de nós. Presbítero, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando nós achamos que somos, mas não somos, Deus não se agrada daquilo ao qual nós estamos fazendo. Ou nós estamos quente ou frio, morno, é uma das piores situações ao qual nós podemos encontrarmos. E o que nós vemos através dos acontecimentos, do que tem acontecido com a igreja? A igreja que confessa a fé no Senhor, ela está no meio. Ela, no mesmo tempo que ela acredita que o Senhor possa curar, sarar, no mesmo tempo ela também tem medo do que está instalado no mundo. Presbítero, mas tem uma doença sobre o mundo. Sim, tem uma doença sobre o mundo. Presbítero, você tem medo de pegar essa doença? Tenho.
Tenho. Mas como que funciona você ser um cristão neste momento? Como que funciona? Você fica na sua casa ou você vai para a igreja adorar a Deus? Como que fica? Irmãos, irmãs, tudo é uma questão de sabedoria, de entendimento e de fé. Porque quando Abraão pega seu filho e leva ele para sacrificar, Abraão estava com seu único filho, filho da promessa. Abraão, quando chega perto do pé do monte, onde que ele ia fazer o sacrifício, sabe que Abraão, ele fala para aquelas pessoas que estavam junto com ele, com os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos. E o que ele fala mais? E voltaremos. Veja bem, irmãos, Abraão sabia que ele estava propício a perder o seu filho. Mas só que Abraão entendia que sobre ele tinha uma promessa. E que se Deus realmente consumasse a entrega do filho dele, Deus daria outro filho para ele. Então Abraão tinha concepção de quem ele cria. Mas nós poderíamos pensar assim: mas Deus poderia naquele momento não permitir nem que Abraão fosse sacrificar o seu filho. Mas Deus permitiu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele permite nós passarmos por certas situações para ser refinados, passados pelo fogo. E quando nós passamos pelo fogo, nós ficamos totalmente puros. E Deus permitiu que Abraão fosse. Deus permitiu que Abraão colocasse o seu filho até o último estágio. Deus só não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Agora eu pergunto para vocês nessa manhã: vocês acham que foi fácil Abraão pegar o filho, sabendo que ele ia ter que sacrificar ele e levar para aquele lugar? Quem acha que foi fácil? Não foi. Quem acha que é fácil pegar uma doença contagiosa, ao qual pode levar à morte? Quem acha que é fácil? Não é fácil. Então, como proceder nessas horas? Nessas horas nós temos que proceder com aquilo que nós temos. Abraão tinha fé, pai da fé. Ele sabia que poderia estar lá qualquer coisa sobre ele, mas ele sabia também quem era o Deus que ele cria. Esses dias atrás, chegou um menino em mim, ele trabalha comigo, ele perguntou dessa forma, preste atenção, irmãos. Ele falou: senhor Paulo, eu não estou muito legal. Meu nariz está escorrendo e o que eu faço? Eu vou no médico ou eu venho trabalhar? Porque eu não quero prejudicar a equipe. Porque como que faz, né? Eu não quero prejudicar a equipe. Eu disse o seguinte para ele. Falei: qual que é o seu pensamento? Seu pensamento neste momento, como que ele está? Ele fala: ao mesmo tempo que eu tenho medo de estar doente, e ao mesmo tempo eu fico preocupado em prejudicar a produção dos outros que vão ter que trabalhar por mim. Falei: muito bom o seu pensamento. Só que eu vou te dar dois caminhos. Porque realmente, se você se afastar, porque todos sabem que hoje, se você for com uma gripe, qualquer outro sintomas
no hospital, você recebe 14 dias e toda a sua família também tem que ficar 14 dias em quarentena, tá? E assim se foi. Eu disse assim para ele: pensa em duas coisas. Se você não for ao médico e você está doente, você vai passar a doença para os seus outros colegas de trabalho, não é isso? E se você ficar sem saber o seu diagnóstico, você também está propício a passar a doença para as pessoas que estão aí, sem você querer. Então, o que eu te digo neste momento? Vá e procure o médico. Deixa o médico dar o diagnóstico. Porque se ele disser que você corre o risco de infectar outras pessoas, fique na sua casa, assim como o médico vai mandar você ficar. Ele foi e afastaram ele por 14 dias. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quem pode dizer o que nós podemos fazer, a situação que nós estamos ou não? Né? No caso da doença, o médico. Amém? E quem pode dizer para mim, dizer para você, se eu posso sair da minha casa, frequentar a casa de Deus e estar com segurança? O outro médico. Só que é o médico Jesus. E isso depende da minha consciência e depende da sua consciência. Sabe por quê? Eu estou vendo pessoas que têm se afastado da casa de Deus, mas não porque consultaram o médico, Jesus, mas porque consultaram a sua própria consciência, consultaram o seu próprio medo. Vocês lembram que uma vez eu ensinei que nós temos duas palavrinhas, medo e pavor. O medo é quando você se assusta, né, com alguma coisa. O pavor é quando você assusta com aquela coisa já tomou você, já tomou a sua mente. Aí você perde consciência daquilo ao qual você é, daquilo ao qual você faz. O pavor, irmãos, ele não deixa você pensar, raciocinar, né, conforme você aprendeu, conforme você sempre viveu. O pavor, ele tira a sua consciência natural das coisas. Então, se você tiver com pavor dessa doença que se instalou, sabe o que vai acontecer? Todo aquele princípio, tudo aquilo que você aprendeu, toda a sua fé colocada diante do altar, todos os ensinamentos que você teve até hoje, aquilo lá vai sumir da sua mente, porque você vai ser tomado pelo pavor. E o pavor tira o nosso raciocínio lógico, tira aquilo ao qual você ganhou durante todo o tempo. O medo não. O medo, ele te deixa receoso de fazer algumas coisas, mas ainda você faz, ainda você tem consciência. E sabe o que tem acontecido com a igreja do Senhor? Muitos têm entrado no pavor. Eu tenho assim, aquele pavor de ir na casa de Deus e pegar uma doença, porque tem pessoas que pegaram. Desculpe eu estar dizendo isso nessa manhã, mas é necessário. Eu não vou lá porque algumas pessoas pegaram. O que o seu médico está dizendo? Jesus, que você deve ir ou que você não deve ir? O que o seu médico está dizendo? Ou você não tem consultado o seu médico, ou simplesmente você não tem vindo porque a sua consciência está dizendo que você não pode ir. Mas o mais interessante é que Jesus disse assim para os seus discípulos: fiquem juntos. Fiquem juntos. Quero dizer a vocês que quando Jesus disse isso, haviam muitos romanos, haviam muitas pessoas ao qual crucificaram Jesus, que estavam correndo, andando atrás, perseguindo os apóstolos.
Eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo assim eles mantiveram-se juntos, porque sobre a vida deles havia uma promessa, havia uma palavra de Jesus: fiquem juntos, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Essa foi a recomendação que Jesus deu. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. E quando eles obedeceram, sobre eles sobrecaíram um poder sobrenatural, um poder do alto. Então quero te dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, se você tem sido tomado de pavor, é melhor você obedecer o que estão dizendo lá fora, ou é melhor você obedecer a Jesus? Ou é melhor você fazer que nem Abraão? Medo? Tenho. Pavor? Não vai tomar a minha mente. Se ferir o pastor das ovelhas, eu quero estar indo naquela parte. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, eu tenho dentro da minha casa adolescentes. Tenho minha filha que tem imunidade baixa, mas não impeço ela de adorar o Senhor, porque a fé está dentro dela e ela tem consciência do que ela faz, porque tenho certeza que é o médico dos médicos que manda, que comanda todas as coisas. Presbítero, mas se ela pegar, ser acometido dessa doença, minha fé continua a mesma. A minha fé continua a mesma. Assim como Abraão levou seu filho. Tudo isso é uma questão de fé, de ousadia. Sabe qual é o problema de muitos? Quero encerrar. Sabe qual é o problema de muitos? Eu falei até, com o pastor Lázaro falando aqui na live, nós estávamos comentando a respeito de que forma o mundo está esperando o diabo, de que forma que o mundo está esperando Satanás agir. E muitos ainda estão esperando que Satanás ele começa a aparecer para as pessoas de chifres, de capa vermelha, e que ele comece a assustar as pessoas, aparecer no escuro e assustar as pessoas. Muitos ainda estão achando que o diabo ele aparece dessa forma. O diabo não aparece dessa forma. A Bíblia diz que para enganar os eleitos, ele se transformaria em quê? Em anjo de luz. E quando a Bíblia fala que Satanás ele poderia transformar em anjo de luz para enganar muitos, a Bíblia está dizendo assim, que ele não vai dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui, eu só vou te pegar nas suas fraquezas. Não. Ele engana, ele se transforma naquilo ao qual você acha que nunca você vai ser pego, para poder te enganar. Ele começa a te mostrar um lado ao qual você nunca acha que vai cair naquele lado, para te enganar. Então, meu irmão, minha irmã, você que trocou a sua fé, trocou a sua ousadia pela tranquilidade, pelo seguro, que é mais fácil estar lá no seu lar. Pela live eu não pego nenhum tipo de doença.
Saiba de uma coisa, irmãos, os discípulos continuaram unidos, juntos, num propósito. E sobre eles, a Bíblia não diz que sobre os que estavam do outro lado, a Bíblia não diz que os que estavam fora lá de Jerusalém, não, a Bíblia diz que sobre aqueles que estavam reunidos naquele lugar, veio um poder, tá? Descido do alto, e todos eles foram revestidos e tomados pelo poder, por esse poder. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, encerro nessa manhã essa palavra te dizendo: tome cuidado. Tome cuidado. Esses dias eu estava trabalhando e apareceu 2 pessoas lá no meu trabalho. E essas 2 pessoas, ela tem um histórico ruim de sempre estar indo lá no meu trabalho. E o que essas pessoas fazem? Elas pegam mercadorias que estão vencidas e elas faz valer a lei do consumidor, que quando você acha uma mercadoria vencida, você pode levar outra boa no lugar. Maravilha! E essas pessoas vivem disso. E elas, todo dia, toda semana, elas estavam lá fazendo isso, pegando mercadorias. Mas, presbítero, ninguém olha e tira essas mercadorias antes dessas pessoas chegar? Aí que tá. Olha como o diabo trabalha. Essas pessoas simplesmente não iam lá pegar mercadorias vencidas. Elas pegavam, entravam na loja e começavam a olhar as datas. E as datas que estavam perto ao vencimento, elas escondiam atrás de outras coisas. Isso faziam com várias coisas de valor. Escondiam. E quando elas tinham tudo marcado, quando essas pessoas chegavam lá, elas iam direto naquele lugar que elas esconderam aquelas coisas que estavam próximas ao vencimento. E elas já chegavam, aquela mercadoria já estava vencida. E elas iam nos caixas e levavam aquela mercadoria, né? Levava outra boa no lugar. E isso fizeram várias e várias vezes. Só que, né? As câmeras filmaram essa parte ao qual eles escondiam. Então, o que a empresa começou a fazer? Toda vez que essa pessoa chegava na loja, isso aconteceu esses dias atrás, essa pessoa, né, são um homem e uma mulher, essa mulher entrou na loja e ela começou a andar. E nisso, os seguranças da loja começaram a andar perto dela. Você não pode repreender nem falar, porque a lei sempre vai contra a empresa. E simplesmente eles ficaram de longe. Aquela pessoa ia no lugar, eles ficavam lá na ponta, olhando. A pessoa mudava de corredor, aquele segurança ficava lá na outra ponta, olhando. E isso foi na loja inteira. Isso, a mulher entrou o marido dela, e todo o procedimento foi feito também com ele. Vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher começou a se irritar, porque havia uma pessoa andando perto dela. Veja bem, presta atenção. E ela começou a falar algumas palavras que eu não vou dizer aqui no altar. E muito irritada, chegou um certo momento que ela olhou para o segurança que estava acompanhando ela de longe, não estava perto dela, e ela disse assim para ele: veja bem, antigamente as coisas eram todo ocultas. Ela simplesmente olhou para o segurança e disse assim: você vai continuar me acompanhando? Eu vou jogar em você um Exu.
Vocês têm noção, irmão, de como estão as coisas? Eu acabei de dizer que o Satanás, ele se transforma em anjo de luz, né? Ele é sorrateiro, ele começa a se transformar num algo ao qual você não está esperando. Mas ele também está começando a mostrar as caras limpas. Quando você ouve um Exu, são demônios. E aquela mulher simplesmente disse assim: vou te jogar demônios. Vocês têm noção? E isso perto de muitas pessoas. Simplesmente ela proferiu essa palavra para aquele rapaz. Então, o diabo hoje, ele está tão desesperado que ele não está mais brincando. E muitas das vezes, nós ouvimos a palavra de Deus, como nós falamos no início, pegamos a palavra e não deixamos a palavra entrar dentro do nosso ser. Porque a Bíblia diz que quando ela entra dentro do nosso ser, ela se torna saúde para o nosso corpo. Presbítero, o que é saúde? Em todas as áreas. A sua saúde física, espiritual, em todas as áreas. A palavra, ela é capaz de mudar o seu ser. E se eu quero ser revestido desse poder, eu preciso estar em comunhão com essa palavra. Eu preciso estar em comunhão com meus irmãos.